Olá, seja bem-vindo ao Consciência Hebraica. E nós vamos para mais um capítulo, mais um episódio do nosso As Parábolas de Jesus. Hoje é dia 2 de agosto de 2020. Estamos no 7º episódio e nós sempre temos aqui um slide de apresentação que eu vou mostrar para vocês. Por que consciência hebraica? Sempre fazemos uma pequena reflexão. O ser humano tem 4 potencialidades: físico, mental, emocional e essencial. Das 4, o essencial é destacadamente o que nos faz humanos, nos diferencia de toda a natureza. Esta 4ª potencialidade tem expressões como consciência, arbítrio, vontade e amor. É máxima expressão do que aconteceu na Terra, quiçá no próprio universo. Nós colocamos hebraico em distinção ao judaico, é uma forma de nós trabalharmos o conceito do universal e do local. Quando nós falamos hebraico, é com sentido da espiritualidade humana, só que ela realmente se revelou de uma maneira muito especial em um povo, né? Damos o exemplo sempre da música clássica. É como se a música clássica é universal, ela pertence à humanidade toda, mas foi na Europa que ela acabou se desenvolvendo. Assim, os conceitos hebraicos são de todos os povos, né? Todos os povos buscaram espiritualidade, mas em Israel aquilo se manifestou de uma maneira muito especial. Jesus, a gente sabe, foi servido à grega, né? Se você pesquisar aí você vai ver que o helenismo influenciou Agostinho, Aquino, Lutero, né? E nós queremos oferecer um Jesus à hebraica, irmos na origem da visão hebraica para compreendermos como os olhos de Jesus viam os livros de Gênesis a Apocalipse. Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar esse olhar original de Jesus. Parábolas e metáforas de Jesus são sem comparação na literatura e no pensamento universal, e você vai descobrir por quê. Desejamos a você uma excelente viagem conosco. Olha, eu queria te dar as boas-vindas, afetivamente, amorosamente, dizer que assim, tudo que nós colocamos aqui, nosso objetivo maior é fazer com que você cresça na direção de Yahvé Elohim Adonai, nosso Pai, o verdadeiro, a essência infinita que criou tudo, e Yeshua HaMashiach, o Cristo, uma das maiores manifestações humanas, a maior manifestação humana, que traz uma potencialidade, uma possibilidade para o homem sem igual. Então, tudo que nós falamos aqui tem esse objetivo. Se algo que você compreenda, se algo que alimenta a tua fé, não esteja muito de acordo com o que nós colocamos, fique com o que você tem, porque o nosso centro, o objetivo, é nós estarmos imersos no Ruach Kadosh, o Espírito do Messias. Esse é o ponto fundamental. Se o conhecimento que você tem feito isso, ótimo. Nós queremos ajudar pessoas que têm, às vezes, um pouco de dificuldade com as escrituras, não aceitam as visões tradicionais das igrejas. Nós temos algo a oferecer. Então, seja bem-vindo. Nós vamos já começar o nosso trabalho aqui falando a respeito da didática das escrituras hebraicas, né? Porque nós estamos na parábola do trigo e do joio. A parábola do joio é uma das parábolas mais profundas do Novo Testamento, de toda a Bíblia. Ela vai tratar de pontos assim aguçadíssimos, profundíssimos. Inclusive, Jesus, ao explicar a parábola, ele não teve condição de abri-la completamente. Ele cita em vários momentos que os apóstolos não estavam prontos, não estavam preparados. Eu já expliquei isso nos outros encontros nossos. Aliás, se você perdeu, né, tá tudo no YouTube, veja os 6 encontros anteriores que vai te dar esse contexto. Então, ele explica a parábola numa visão mais simples, mais concreta, fácil deles compreenderem. E a visão mais profunda, a visão que Jesus tinha de tudo que a parábola implica, ficou ali aguardando ser abordado. E nós vamos fazer isso. Vamos pegar as escrituras hebraicas e essa visão dessa parábola vai demorar um pouquinho. Fica com calma, porque nós vamos vê-la
com muita profundidade, vale a pena. Então nós vamos falar agora da didática dos livros hebraicos, a didática das escrituras hebraicas. O que elas fazem? Óbvio, elas vão do simples ao complexo. Então, elas explicam de uma maneira que qualquer pessoa, mesmo sem muito conhecimento, uma pessoa que não tem informação, que tem um raciocínio mais concreto, ela lendo as explicações, ela vai ter o suficiente para si, né? Mas elas são escritas também de uma forma simbólica, de maneira que quanto mais conhecimento você tiver, mais você irá extrair das escrituras compreensões maravilhosas e profundas da criação. Ela é como um oceano infinito. Você vai com um copo, você tira quanta água do oceano? Você tira um copo. Se vier com o copo cheio, é missão cumprida. Mas se você for com um caminhão-pipa, com uma tonelada, você vai tirar uma tonelada de água de lá, né? As escrituras são assim. Então, elas vão do concreto para o simples. É importante você compreender isso, porque nós vamos entrar em coisas muito profundas. Olha, Mateus 13:34, Jesus diz assim: todas essas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Por que elas estavam ocultas? Porque não havia evolução consciencial humana capaz de compreendê-las. Nós vemos que mesmo Moisés, Isaías, Daniel, nos homens mais sábios do Antigo Testamento, das escrituras pré-messiânicas, mas eles não alcançaram muitas coisas dos textos que eles mesmos produziram e escreveram. Então, com a chegada, com a realização, com a formação, com o surgimento do Messias, há uma potencialidade físico, emocional, mental e essencial capaz de penetrar nas Escrituras, revelando coisas que já estavam lá, mas estavam no mais concreto, estavam colocadas de uma maneira mais simples. E ele então pôde dar toda a profundidade. E hoje, através do seu Ruach Kadosh, do seu Espírito Santo, da sua emanação, que é o próprio Espírito de Jesus, nós temos uma mente que pode ir muito longe. Eu, você, cada um de nós que estivermos como discípulos de Jesus, buscarmos, pedirmos essa sabedoria, vamos alcançar na medida da nossa fé, da nossa condição, da nossa capacidade. Então, vamos voltar aqui no nosso texto. E agora você entendeu por que elas estavam ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. Chegando-se a ele os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. Explica-nos por quê? Porque eles não entenderam. E Jesus, em outros momentos que nós já tivemos aqui, ele inclusive chama a atenção deles, fala: olha, se vocês não entenderam essas parábolas, inclusive parábolas bem mais simples, como é que vocês vão entender as outras? Imagina esta parábola do joio no campo. Eles não tinham condição de entender. Então o que é que Jesus faz? Ele rebaixa o entendimento da parábola para um plano mais concreto e explica, e eles entendem. Mas nós vamos fazer essa explicação que o próprio Senhor Jesus dá. A maioria das pessoas, se você procurar aí na internet, pesquisar sobre essa parábola, os autores todos ficam sossegados, eles até nem se dedicam a estudar essa parábola. Porque eles dizem assim: olha, Jesus mesmo explicou, então não tem mais o que entender nessa parábola. Mas falta esse contexto. Então nós vamos buscar algo aí que Jesus não colocou, mas que nós compreendemos que ele teve esta visão mais profunda, que ele não pôde expressar. E nós vamos buscar vários textos para apoiar essa visão mais profunda. E você se segura aí, que a montanha-russa vai sair, nós vamos fazer um voo agora maravilhoso aí. Então, vamos para o nosso próximo ponto, onde ele explica, né? Mateus 13 diz assim: e ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo
é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Bom, aqui nós temos o símbolo e o simbolizado desta parábola. Né? Nós já tínhamos dado uma olhadinha no contexto no nosso outro encontro, né? Falamos a respeito do contexto, falamos a respeito do texto, de alguma coisa que não entendíamos ali, porque é simples, né? A parábola em si, ela não tem muita complexidade. Um senhor que é dono de um campo, tem lá os homens que o ajudam, ele planta boa semente, mas quando nasce há uma planta muito parecida com o trigo, mas que quando ela floresce, ela é outra planta. E ela atrapalha toda a plantação. Então eles perguntam e foi um inimigo, ele explica simplesmente, olha, foi um inimigo que semeou o joio no meio do trigo. E então Jesus conta essa parábola e agora ele dá a explicação e aqui você tem os elementos, né, que nós listamos aqui como símbolo e simbolizado. O semeador, ele coloca que é ele, o filho do homem, é o semeador. O campo é o mundo, é a criação. Né? É só uma explicação, nós distinguimos criação de criação só por uma questão filosófica. Né? A criação é quando você cria, por exemplo, vacas, cria camelos, onde você faz uma existência evoluir para outra. E a criação com E é quando a essência infinita manifesta-se em múltiplas dimensões e formas. Então, é o Criador, né, que manifesta a criação. Nós preferimos usar Criador, que lá no latim tinha essa distinção, porque é estranho chamar Deus de Criador, no sentido dele ser um Criador comum, como parece ser qualquer outro ser. Então, nós preferimos essa profundidade, essa admiração pelo Criador. Ele é o único que pode ser o Criador. Criador todos podem ser, né? Mas criadores nós seremos como Elohim. E o homem tem a semelhança desse ato, né? Ele faz criações da essência, ele tira manifestações maravilhosas, ideias, concepções. Não precisamos entrar nisso, mas porque nós temos essa imagem e semelhança estampada em nós. Então, por isso nós usamos esse termo. E aqui nós temos Jesus como semeador, o campo sendo o simbolizado é o mundo, a criação, a boa semente, os filhos do reino, lembrando sempre que filho é produto, resultado, né? Então é o resultado dos homens que se dedicam ao reino dos céus, ao domínio celeste. O joio, filhos do maligno, também são filhos, também são produtos, mas do tempo, né? Tem uma característica aí. O inimigo é o diabo, né? Nas escrituras, o diabo é o opositor, é a energia que se opõe ao grande fluxo. Essa energia opositora, por exemplo, o fluxo maior é o fluxo do amor, que interliga tudo na criação. Né? Qual que é o antifluxo? É o ódio. Né? O ódio é o antifluxo do amor. O diabo é o opositor do quê? Aí nós pegamos a nossa chave lá em Gênesis 1, 26. O Criador quer realizar um ser à sua imagem e semelhança. Nós somos este ser. E o diabo é tudo que na nossa sociedade, na nossa política, na nossa economia, nas nossas indústrias, nas nossas famílias, na nossa cultura, se opõe a isso. Cria estímulos e impulsos que levam o ser humano a não realizar isto. Então, esse é o conceito de diabo, de oposição. Né? E nós vamos ver que ela é necessária. Então, veja aqui, nós temos o símbolo e o simbolizado, e ele continua dizendo, a ceifa e os ceifeiros. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Né?
Nós temos um outro curso bem difícil, mais profundo, chamado Apocalipse de Jesus, no nosso YouTube, e lá nós falamos que muitas pessoas no cristianismo não recebem essa palavra do Messias, que haverá um fim do mundo, né? Consideram que a Terra vai ser reformada, que o universo será reformado, mas nessa parábola, Jesus mesmo diz, olha, a ceifa é o fim do mundo. O que é fim? Fim não é uma coisa que vai ser remodelada, fim é terminar, é game over. Então, finish, terminou. Então, o mundo, o universo, ele é temporal. Tudo que está no tempo tem um início, um desenvolvimento e termina. Então, nós vamos terminar, eu, você, todos nós, por final, o próprio planeta Terra e, por fim, o próprio universo e a criação de Deus continua com o homem e várias coisas são descritas aí no Apocalipse, etc. Então, retomando aqui o nosso ceifa e ceifeiros, então Jesus explica a parábola e vamos ver o que ele ainda diz mais. Ó. Mateus 13 ele diz assim, pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Veja, o joio, quando ele é atado, né, tem um símbolo muito profundo isso, representa os filhos, os homens, os filhos dos homens, que vão se identificar com o tempo, não vão desenvolver o seu potencial essencial de tornar-se filhos de Deus. Colocaram a sua parabólica voltada para o tempo. E com o final do tempo, é o que Jesus está dizendo, olha, terminado o tempo, os filhos do tempo não resistirão, não continuarão a sua evolução rumo às águas infinitas da vida. Então é isso que ele está revelando aqui, olha, perceba o que ele fala. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Este mundo não está só representando o universo de 15 bilhões de anos. Está representando uma outra dimensão que nós vamos estudar nos conceitos hebraicos, chamada de abismo, que também pode ser vista como morte, ou como o próprio tempo, ou como Satanás, como são utilizados os termos. Ou seja, uma dimensão opositora, temporal, né? E nós vamos estudar isso com bastante profundidade. Mas quando terminar essa dimensão, não é eterna, ela é temporal, ela é o próprio tempo. E toda a alma humana, toda a essência humana, toda a individualidade humana que se cristalizar no tempo, a parábola adverte que ao final do tempo não vai poder subsistir. Então, nós todos fomos chamados ao amor, ao caminho do amor. Nós fomos chamados para sermos gerados à imagem e semelhança de Ave Elohim Adonai. Nós fomos chamados para essa realização máxima. E todas as coisas da vida devem ser alinhadas por nós nesse sentido. Casar é bom, ter filhos é bom, ter negócio, ter indústria, ter comércio, ser político, enfim. Todas as atividades humanas em si são nobres. Você pode ter qualquer profissão, se dedicar a ela, nada disso é empecilho, mas cuidado para isso não tomar conta da tua vida exclusivamente, porque a finalidade de 15 bilhões de anos não é você ser nada disso. Isso é um meio. Se você confundir os meios com o fim, com a finalidade, com o telos, com a meta final, com o alvo, que na verdade nunca termina, não há um telos definitivo, não há uma meta definitiva. Telos em grego significa aquilo que está para ser realizado de mais profundo, de mais maravilhoso. Né? Então, esta não há propriamente uma finalidade da vida. Né? A vida não termina. Porque se a vida tivesse uma finalidade, ela terminaria. Né? A vida tem uma abrangência, ela é infinita, ela nunca termina. E nós podemos evoluir com ela indefinidamente. Como diz Apocalipse 7 lá,
última cena maravilhosa. Então veja, muita coisa aqui e nós estamos dando para você uma reflexão, um raciocínio. Assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles ajuntarão no seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam iniquidade. É o que nós acabamos de descrever, pessoas que confundiram e tomaram opções e não se realizaram, e lançaram losão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa fornalha de fogo é o fim do tempo, né? O fogo representa a transformação de todas as coisas. Hoje nós temos uma visão bem profunda disso, né? E esse choro e ranger de dentes, evidentemente, nós explicamos em outros estudos, não haverá mais dente, não haverá mais lágrimas, não é este, mas ele usa uma figura do tempo para dizer que lá as pessoas lamentarão. Você já teve situações na tua vida que você lamentou dizendo, puxa, eu não fiz o que deveria ter feito, né? Não fiz o que queria, ou o que poderia, ou o que era proposto para que eu fizesse. Lá, muitos verão que o sentido da vida era espiritual, era uma realização máxima, era uma harmonia com o amor, com a vida, né? De nós sermos gerados como filhos da divindade, e fizeram o quê? Desprezaram isso, né? Ficaram nos seus intelectos, nos seus arrazoamentos, nas suas questões e principalmente tomaram uma atitude contra o Criador. O fundo, né, pode falar que a pessoa é mestre, doutor, fez isso, fez aquilo, etc., né? Tem muito conhecimento, mas no final é uma atitude, seja a pessoa mais humilde, seja a pessoa mais intelectualizada, ela se opõe àquele caminho do verdadeiro amor, do amor de Yahvé Elohim Adonai, do Criador, que fez todos os seres, né? Então, aqui, o quadro final é triste. Por que que ele dá essa cena? Para alertar. Se você não tem dado atenção a isso, se eu não tenho dado atenção a isso, vamos despertar. É tempo, estamos vivos. Enquanto há vida, nós podemos realizar. Perceba bem as palavras de Jesus. Lançar losão na fornalha, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então os justos resplandecerão como o sol. Olha que figura maravilhosa. Vê que Jesus não usa uma figura humana, né? Ele usa o maior dos astros conhecidos por nós aqui na Terra, na Antiguidade, né? Para dizer que nós não teremos uma forma propriamente antropóide, aqui, macacoide, uma forma como essa que é própria para o planeta Terra. Nós temos perna porque nós temos que caminhar, nós temos olhos e temos essa bipartição, né, de sermos bipartidos, aqui temos esse aspecto, por causa de toda a formação da própria natureza das coisas, da realidade, do nosso DNA e tudo mais. Então, isto tudo será alterado. E Jesus então dá o símbolo do sol, um símbolo maravilhoso, profundo. Você será uma estrela na constelação da divindade. Olha que figura linda, que figura maravilhosa, que figura amorosa, que despertar. Hein? Por que alguém rejeitaria isso? Por que que alguém se oporia a isso? Ou o que se colocaria no lugar? O nada? O desvalor? O que você poderia? É a maior visão de todos os tempos, é a visão vinda pelos olhos da mente e da essência do maior homem, daquele que foi o fruto de toda a humanidade, é o nosso irmão, nos representa, aquele que alcançou mais. Maravilha. Então vamos continuar aqui no nosso texto. E agora eu queria fazer algumas reflexões com você, importantes aqui para o nosso trabalho, né? Por que que eu digo isso? Nós vamos entrar em assuntos agora muito profundos, nós vamos ver a parábola
que Jesus não pôde tratar com os seus apóstolos. E aí vamos falar um pouco de história, vamos falar um pouco da evolução do cristianismo, do que aconteceu com o próprio povo de Israel, com escritos, com influências de fora. E olha, as escrituras hebraicas de Gênesis, Apocalipse, elas são um verdadeiro milagre. Você vai ver, nós vamos citar livros apócrifos, esoterismos judaicos que estavam ali influenciados por todas aquelas culturas e que tentavam trazer para dentro das escrituras. Então, esse cânon que foi definido, né, aí na história, selecionando os livros que tiveram de fato uma inspiração de Yahvé Elohim Adonai, né, pelos homens que transcreveram a tradição hebraica, é um verdadeiro espanto, porque tem pouquíssima influência. Se você pegar um livro ou outro, nós vamos falar daqui a pouco de uma tese de mestrado que uma das pessoas que compõe nosso trabalho defendeu, ele ali capta alguns versos das escrituras que têm respingos dessas tradições. Mas é muito pouco, é um verdadeiro milagre os textos de Gênesis a Apocalipse. E então nós vamos entrar nessas coisas, mas nós queremos dizer para você, olha, o nosso objetivo principal aqui não é encher a tua cabeça de ideias, de teorias, ou mudar aquilo que é a tua fé, não queremos nada disso. Se você tem a tua fé bem estabelecida, se você ama a Cristo, se você está se realizando espiritualmente, e se isso está tudo bem para você, da maneira como você compreende, é ótimo, excelente. Nós não queremos mudar isso, né? O conhecimento não é a finalidade nossa. Mas se você tem dificuldade, se você diz, puxa, o que as igrejas às vezes falam, eu fico confuso, não entendo, eu acho que é uma explicação que não tem muita coerência, eu acho que não é bem assim, então aí nós podemos ter uma palavra para você. Quem sabe, de uma outra abordagem, o teu coração desperte para a espiritualidade. Esse é o nosso ponto, esse é o nosso objetivo, ok? Então vamos continuar e você vai aqui fazer algumas reflexões. Olha, os escritos hebraicos usam a didática do mais concreto para o mais abstrato, do mais simples para o mais complexo, e fala sempre por símbolos, por parábolas, porque ela está falando de coisas muito profundas. Normalmente, muitos afirmam a explicação inicial, que é mais concreta, mais simples, como verdade definitiva. Mas os escritos vão além. É isso tudo que eu quero comentar contigo. Se alguém sente-se motivado e satisfeito por esta explicação e ela retira o melhor de si para a realização do reino de Deus, tudo está certo. E o primeiro objetivo das Escrituras está plenamente cumprido. Então, novamente, não quero que jamais esse estudo ou aquilo que a gente vai aqui trazer venha a trazer dificuldade para você. Se você está bem, está ótimo, se as escrituras estão compreendidas por você, pare por aqui, fique tranquilo, né? Mas a quem nós nos destinamos? Aqueles que estão inseguros, insatisfeitos, que olham os textos e falam, puxa, eu sinto que é ali, mas da maneira como é dito eu não compreendo, não sinto que é dessa forma. É você que nos interessa. É você que está insatisfeito, é você que está confuso, é você que está buscando, pesquisando para entender melhor. Aí sim, continue conosco aqui, porque nós temos o que oferecer, uma visão que você vai ver, a visão hebraica é uma coisa espantosa, é surpreendente, não é de nenhuma pessoa, ela é do povo hebreu e da essência humana da espiritualidade. Você vai verificar isso. Dá uma olhada aqui comigo. Mas se tal explicação não te satisfaz e até te embaraça, por você não ver lógica, isso prejudica a tua jornada, temos algo a mais para você, ok? Então vamos para esse algo a mais. A explicação mais concreta. Deus criou um plano perfeito. Olha, observe bem que isso está em muitos lugares. Deus criou um plano perfeito. Dentro desse plano perfeito, algo deu errado. O que aconteceu? Um anjo que era bom e perfeito,
porque Deus o fez perfeito, usou o seu arbítrio e traiu Deus. Ok? Essa é uma explicação muito usual. Em seguida, levou o ser humano a também trair a Deus. Então, aquela serpente lá no Gênesis, teria sido desse anjo que caiu, se tornou uma serpente. O homem estava ali, meio distraído no paraíso, e ela se manifesta ali. Então, veja bem, em seguida levou o ser humano a também trair a Deus, contaminando toda a criação divina. Deus tenta, através de vários seres humanos, consertar sua criação perfeita, que caiu na imperfeição. Todos falham e o plano de Deus corre perigo. Então, existem muitas variações disso que eu estou dando para vocês. Eu estou dando uma espinha dorsal que está espalhada por aí nas teologias, em muito lugar. E que eu vou explicar que se isso te faz bem, te dá firmeza, tranquilo, vá firme nela. Mas assim, os patriarcas teriam sido homens a que Deus apostaria que poderiam derrotar Satanás, executando fé, fidelidade integral a Deus. E isso, vamos dizer assim, repararia o erro de Adão, né? Ou traria, por fim, uma vitória sobre o diabo, essa entidade que, uma vez que ela traiu a Deus, foi retirada dos céus, era agora que iria levar o ser humano junto com ela. Então, mas os patriarcas todos pecaram. Então, Adão, começando por Adão, e daí para frente mesmo Abraão e tudo, todos teriam falhado, né? E isso estava aí correndo perigo, porque não tinha quem arrumasse, quem ajeitasse tudo isso. Então, vamos aqui. Deus, que nesta visão é uma trindade de deuses, então aí nós já falamos um pouquinho sobre trindade, se você pesquisa no Google aí você vai ver que não é bem uma visão hebraica, né? Dos quais um é o Filho de Deus, que seria um Deus igual ao Pai, aí você pesquise aí, o que está sendo dito é isso, né? Será que é a visão hebraica, esta visão? Decide tornar-se humano e consertar o plano finalmente, né? Bom, aqui nós entramos em coisas que são, assim, são essas propostas, né? De que Jesus estava lá no céu com Deus, ele também seria Deus, e há um outro Deus que é o Espírito Santo, né? E aí, com a falha de todos os homens, Jesus teria dito, olha, eu mesmo vou me tornar um ser humano, e ele então viria e aí tem a encarnação dele dentro do ventre de Maria e surgiria. E isso tudo parece muito grego, né? Essa ideia de uma descida, né, de um Olimpo, né, dos céus, no formato de um ser humano. Se você leia de Gênesis até o livro de Malaquias, antes de Mateus, você não vai encontrar essa história dessa maneira. Muitos atribuem símbolos e tudo, mas enfim, né? Não vamos, no momento, a explicação é essa, tá? Então, ele vai tornar-se, vai resolver aqui. Se essa visão, ou pequenas variações dela, te estimulam, excelente, pare o estudo por aqui. Se não, vamos fazer algumas reflexões. Eu digo pare por aqui porque se você está satisfeito, se tudo isso que foi falado, você fala, não, eu creio nisso. Jesus estava lá, Deus realizou um plano maravilhoso, mas um anjo lá tinha arbítrio, ficou com inveja, enfim, do homem, ficou com inveja de Deus, caiu, aqui o pessoal não consertou, Jesus veio, me salvou, morreu e mostrou que o diabo não tinha vencido Deus, que o projeto dele de formar o ser humano era correto, mas os seres humanos que falharam, e eu creio nisso, Jesus, meu Senhor, Salvador, ótimo. Então, perfeito, né? Se essa visão está bem encaixada dentro de você, estimulo que você fique. Nem precisa continuar o estudo. Fique com ela e está tudo bem.
Mas se você olha para tudo isso e você fala, mas tem algumas coisas aqui que estão estranhas, que não estão batendo muito bem. Então, daqui para frente, fique, porque nós vamos fazer algumas reflexões com você, ok? Pois essa visão tem pontos excelentes para a fé. Então, assim, eu já fiz essa reflexão, né? Quais são os pontos excelentes dessa visão? Ora, há um Deus criador, soberano, né? Ele tem um propósito, ele quer, o alvo dele é a humanidade, né? Há esse problema aí de queda, de traição, mas ele ama a humanidade, o próprio Jesus também ama a humanidade, vai dar a sua vida pela humanidade. Então, tudo isso é maravilhoso. São pontos excelentes, são pontos muito bons, estimulam a fé, né, nos colocam em independência e ligação. Então, se você isso tudo está te fazendo, extraindo de você consagração máxima, dedicação máxima a Jesus, ao seu Ruach Kadosh, ao seu Espírito Santo, excelente, maravilhoso, né? Mas algumas pessoas olhando isso podem não ficar satisfeitas. Então nós vamos oferecer uma outra abordagem para essas pessoas, ok? Vamos lá? Origens das concepções de queda e de trindades, né? Então, olha, vou começar com você a fazer um raciocínio aqui. Já que você continuou aqui o estudo, né? Não parou. De fato, se você pegar de Gênesis até Malaquias, pegar todos os livros aí de qualquer Bíblia tua, você não vai encontrar essa história. Não há um Jesus manifesto ali no céu. Porque veja, se Jesus estava no céu com Deus, então qual o motivo de no Antigo Testamento não haver citação nenhuma dele? Aí falam, não, ele era o quarto homem da fornalha, ele é o anjo ao que Josué adora antes de derrubar as muralhas de Jericó. E falam que, mas por que Jesus seria um agente secreto? Qual que é o motivo? Aí o pessoal, não era a dispensação da revelação de Cristo, mas assim, depois o conceito de trindade, né? Pergunte para qualquer rabino, Israel tem 5.800 anos de história, nunca houve uma visão de trindade. Agora, digite aí no Google, concílios cristãos que definiram a trindade. E aí você veja trindades egípcias, babilônicas, assírias e uma série de coisas gregas. Então, tudo isso foi importado para dentro de uma visão teológica, principalmente porque o que era que dava o peso de verdade na antiguidade? Era a filosofia grega. A humanidade encontrou, deixa eu falar isso para você, historicamente, o que aconteceu. Os gregos sempre foram uma potência, tiveram muitas qualidades, mas assim, o que aconteceu no pensamento grego não ocorreu em nenhum outro lugar da humanidade. Assim como a gente fala que a espiritualidade se manifestou de uma forma incrível em Israel e tem conceitos únicos lá, como a gente fala que a música clássica foi uma manifestação da Europa, a filosofia só teve na Grécia. Não tem filosofia hindu, não tem filosofia chinesa, não tem filosofia hebraica. Filosofia, pensamento ordenado de uma maneira lógica, intelectual, científica, foi só lá na Grécia que aconteceu. Os romanos, quando chegaram no Império Grego, conquistaram a Grécia, foram um dos grandes conquistadores, mas eles foram vencidos pela cultura, pelo pensamento grego. E a Grécia, ela foi um parâmetro indiscutível para todas as culturas. Ninguém, qualquer lugar do mundo que tem uma faculdade, Japão, China, qualquer lugar, vão estudar os gregos. Não dá para não estudá-los. Eles estão na origem de toda a base científica da humanidade. Ok? Então, os evangelhos, à medida que foram organizando o cristianismo, o que era o melhor que tinha para tentar ajustar e mostrar que o evangelho era, que as palavras de Jesus tinham toda a sabedoria? Era o parâmetro da Grécia. Então, os principais doutores da igreja, Agostinho, Aquino e mesmo Lutero, tiveram influências de Sócrates, Platão, Aristóteles.
E muito desse pensamento todo acabou influenciando a maneira de se ver as escrituras hebraicas. Então nós vamos hoje avaliar, né, de onde vêm essas concepções. Olha, veja aqui comigo. Origens das concepções de quedas e trindades. São milenares, estão nas raízes do processo espiritual da humanidade, em vários povos, assim como a formação de ídolos para representar Deus em vários formatos humanos, inclusive coisas e animais. Então, muitas dessas versões, a versão da queda, de Lúcifer, de Satanás, e essa ideia de seres vindo de outros planos para cá para ajudar o ser humano, né, até de outros planetas, nós vamos citar aí, tudo isso é antiquíssimo, né, nas tradições humanas, mas isso não está em Israel, não está nas escrituras hebraicas. E nós vamos mostrar textos que retiram todo esse pensamento. Então, são coisas que margearam a cultura hebraica, porque todos os povos desenvolveram essas ideias, mas não é a essência do povo de Israel, não é a essência das escrituras de Gênesis a Apocalipse. Se você ama a verdade, quiser pesquisar, você vai se deparar com isso. Então, voltando aqui para o nosso texto, existem muitos livros paralelos, observe bem isso, aos livros hebraicos, considerados apócrifos, ou seja, livros que não são inspirados e que trazem essas versões. Por exemplo, o primeiro livro de Adão e Eva, você talvez nunca tenha ouvido falar, mas eram livros que eram, a princípio, considerados de inspiração divina, mas depois viram que eles não eram, tinham outras influências. Apocalipse de Moisés, Ascensão de Isaías, livros de Enoque, Testamento de Abraão, Testamento dos 12 Patriarcas, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria, o Evangelho secreto de Marcos e etc. Então, essa literatura toda, ela foi produzida por essa influência esotérica, por essa influência espiritualista que estava ali ao redor do povo hebreu. Mas, pela graça divina, só mesmo a ação de Deus, os livros definidos no cânon, que são os livros que constam na tua Bíblia, é que são os livros realmente inspirados, porque esses livros têm todas essas versões, todas essas ideologias, né? Então, são as bases de várias religiões monoteístas e visões espiritualistas esotéricas, né? Então, veja, há várias correntes do esoterismo judaico, por exemplo, a Merkabah, aí, ó, Merkabah, o Chazidismo, Askenazi, Kabbalah, que adotam pontos de vista semelhantes. Então, dentro do próprio judaísmo, por isso que nós fazemos uma distinção entre aquilo que é hebraico e aquilo que é judaico, né? Judaico recebeu toda essa influência. E muitos judeus, mesmo que frequentam sinagogas, são místicos e são supersticiosos e andam com uma série de medos e receios por causa de superstição. Então, teve muita influência disso nesses movimentos todos, né? Existem, inclusive, visões que aplicam essa mesma lógica em quedas de seres de outros planetas, que, expulsos ou rebaixados, passaram a viver no planeta Terra para pagar por seus erros, após expurgarem seus erros, evoluírem para outros planetas e planos. Ó, nós estamos entrando aí num conhecimento, eu não vou ficar aqui citando nomes, você pode fazer a tua pesquisa, estou te dando o caminho para você pesquisar. A gente estuda isso há 30 anos, né? Lê, pesquisa e busca informação. Vou te dar aqui o caminho para, se você tiver interesse, você pesquisar. Por quê? Você vê que o centro de tudo aí, ó, o que é? É queda, né? Que nem nesse caso, visões de pessoas, que as almas humanas habitavam outros planetas, fizeram rebeliões lá e que foram mandados para planetas inferiores. No caso, a Terra seria um planeta inferior, e aí vai ter evolução, tem que evoluir planetariamente, por isso eles mandam audições, mandam mensagens telepáticas e uma série de coisas para que as pessoas evoluam. E tudo isso está em que base? Na base do karma,
na base da metempsicose, que é uma transmigração de alma, ou seja, a alma ocupando vários corpos e evoluindo. E tudo isso em contabilidade, você faz, você paga, olho por olho, dente por dente. Não há nenhuma visão de graça, não há nenhum caminho do amor. Há o caminho de pagamento, de dívida. Então, tudo isso é um peso gigantesco sobre a alma humana, porque a pessoa já sabe que veio de lugares onde ela estava condenada, é que ela tem que pagar um monte de coisa e vai pagar em outras vidas, e é um caminho de espiritualidade que está muito longe dos olhos do Mestre, de Yeshua HaMashiach, porque ali nós encontramos a graça, ali nós encontramos o amor, ali nós encontramos o perdão, ali nós encontramos o arrependimento, ali nós encontramos a restituição, ali nós encontramos o carinho, ali nós encontramos a nossa incapacidade humana de realizar e a capacidade do Messias hebreu, através do seu Ruach Kadosh, do seu próprio Espírito, que nos dá a qualidade para sermos gerados à imagem e semelhança da divindade. Então, essas visões todas, elas tratam de contabilidade, de pagamento de dívida, de esforço humano. Isso é o sistema religioso universal. Pesquise em toda a Terra, em todas as culturas humanas. Agora, no povo hebreu, essa manifestação que é Yeshua é uma manifestação única. Não falamos que a filosofia só ocorreu na Grécia, que a música clássica só ocorreu na Europa? A concepção desta maneira só ocorre no povo hebreu. E o Messias só ocorre no povo hebreu. Por que isso? Não é em detrimento dos outros povos. Isso é uma visão separatista, de espécie, né? Especicismo, eu acho que a minha espécie é diferente. Não, nós somos todos de uma única humanidade. Deus trabalha com aquele povo porque quer formar dele o Messias. Mas ele é Deus de todos os povos e ele fala isso em todo o Antigo Testamento. Esse preconceito que foi criado dos judeus com os gentios e dos gentios com os judeus, tudo isso é falta de compreensão da essência, porque nós somos todos filhos de Abraão. Chineses, negros, europeus, asiáticos, todos são filhos da divindade. Somos todos filhos do mesmo Pai. E a humanidade foi evoluindo. E lá no povo hebreu essa evolução culminou com o Messias e toda essa compreensão maravilhosa. Então, vamos continuar, que nós estamos vendo aqui de onde vem a origem de pensamentos que não dão condições de nós entendermos a parábola do joio e do trigo como ela deve ser compreendida. Daqui a pouco nós vamos abordar a parábola e você vai ver que há uma concepção maravilhosa. E vamos trazer textos também pré-messiânicos que falam a respeito da visão hebraica da origem do mal, e não vai falar em queda, não vai falar em nada disso. Então, aguenta firme aí, que nós vamos ter coisas lindas para você poder compreender. Uma das pessoas que compõe o nosso trabalho, né, o Anderson Dias de Araújo, ele realizou uma defesa de mestrado na Universidade Metodista de São Paulo, com o título Anjos Vigilantes e Mulheres Desveladas, uma relação possível, em 1 Coríntios 11, 10. Ela é de 2009 e trata destes temas através da análise de livros apócrifos e várias outras pesquisas. Se desejar, peça e nós enviaremos. Olha, o Anderson defendeu uma tese de mestrado com todo esse trabalho. E ali ele tem um trabalho que, se você entre no nosso grupo do Telegram, Consciência Hebraica, e me peça lá a tese do Anderson, de mestrado, que eu envio para você. Você vai ver lá o livro de Enoque. E vai ver, por exemplo, os respingos que esses livros esotéricos ao redor do povo hebreu, e que era muito comum os judeus terem essa mentalidade, teve essa influência toda. E, inclusive, nessa passagem em particular da carta aos Coríntios, que é citada aqui, 1 Coríntios 11, 10, Paulo fala a respeito das mulheres usarem véu por causa dos anjos. Muita gente não entende isso. O Anderson, nesse trabalho, faz uma belíssima exposição e entra em muitos pontos a respeito desse esoterismo todo que acaba influenciando a igreja.
né? Paulo usa esse argumento porque todo mundo entendia isso. Aí ele usa para defender. Mas isso não é uma verdade das Escrituras que está na essência de Gênesis e Apocalipse. É um respingo dessa influência toda. A Bíblia é um verdadeiro milagre, porque tem lá um respingo no livro de Judas, no livro de Pedro, uma coisinha ou outra ali. Muito pouco, mas a essência continuou intacta. Enfim, vamos compreender que as escrituras hebraicas, em sua essência, em sua visão mais profunda, não corresponde a nenhuma dessas visões. Então, isso nós vamos ter entendimento. Vamos buscar entendimento. Para poder compreender a explicação integral da parábola na visão hebraica, temos que ver. Olha o que nós vamos ter que... eu vou colocar aqui os pontos que nós vamos ter que estudar juntos, para depois, ao final, nós abordarmos a parábola do joio e do trigo com mais profundidade. Mas olha o que você precisa ter aqui como base. Um conceito de divindade na concepção hebraica. Veja o encontro número 3 e 4 do estudo Amanhecer da Consciência Hebraica. Olha, um dos estudos que nós temos no canal disponível é o Amanhecer da Consciência Hebraica. Ali nós estamos dando, assim, a origem de tudo. Vamos falar de todos esses pontos de uma maneira muito gostosa. Então, se você já está publicado, entre na nossa YouTube Consciência Hebraica, vá na playlist Amanhecer da Consciência Hebraica e lá você tem esse estudo e pode fazer essa reflexão. Propósito do Criador em Gênesis 1:26, né, o encontro 1 e 2 do estudo Amanhecer da Consciência Hebraica. Olha, a grande chave, Gênesis 1:26, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Esse é o propósito do Criador. E é por isso que ele vai produzir todas as coisas. E aí você então vai falar, esse Deus podia ser traído, mas aí na concepção hebraica não, porque ele é onisciente, ele é pleniconsciente, ele é todo sapiente, ele é onipotente, ele não é impossível que ele faça algo do qual ele venha a não saber o que vai acontecer. Você entende? Isso parte de uma visão limitante de Deus. Não é uma visão profunda do Criador. Então nós vamos ter que olhar para a visão do Criador e do seu propósito. Aí vai ficar mais claro. Nela, a divindade não pode ser traída ou algo acontecer para retardar seus planos. Deus tinha um plano, mas aí não deu muito certo. O paraíso era para ser perfeito, mas não foi porque teve um problema. Tudo bem, é uma explicação concreta, como eu falei. A pessoa compreende, ok. Mas tem gente que vai parar e falar, mas peraí, ele não sabia o que ia acontecer? Não, sabia, mas não fez nada para evitar todo esse sofrimento? E depois não era mais fácil terminar com Adão ali e começar de novo, fazer qualquer outra coisa para não dar essa confusão toda? Então tem gente que não aceita isso, né? E nós vamos abordar com a concepção hebraica, porque essa explicação, ela tem essa misturada toda aí, tá bom? Então, veja aqui. A necessária formação das trevas para arbítrio e geração dos filhos de Deus. Olha, isso é um ponto polêmico, mas assim, eu sei que as pessoas com boa intenção criaram a ideia da queda para defender Deus, mas Deus não precisa ser defendido. Até se você quiser, leia uma passagem muito difícil do Antigo Testamento, que é quando eles estão transportando a arca e um dos filhos, um dos homens que está lá, a arca, a carroça vai virar, já estava errado, né? Davi não devia transportar com um carro puxado por animais, só sacerdotes humanos podiam levar a arca. Não vou entrar aqui no propósito, é um símbolo maravilhoso, porque aquela arca representa o templo de Deus, que somos nós, e o próprio Messias. Então não era para ser puxado por animal não. Aí, além de fazerem isso errado, ainda a arca ia virando e o Uzá, que é o nome da pessoa, foi segurar a arca e foi fulminado, porque não era nem para a arca estar lá, nem para ser puxada por animais, e muito menos não era para ele tocar a arca. E agora sim,
A arca representa Deus. E um ser humano vai apoiar Deus, vai ajudar Deus, Deus vai cair e a arca vai quebrar? O que é isso? Quer dizer, não tem sentido, não faz sentido isso, né? E nós, o nosso pensamento religioso foi segurar a arca porque achava que Deus ia cair. Por quê? Quer dizer, não foi Deus que criou o mal. Foi um ser que ele criou muito bonzinho, mas esse ser se desviou. Então Deus fica defendido, mas Deus não precisa de defesa. Ele fala, eu sou o Senhor. E nós vamos ver passagens aí nas Escrituras, ele diz, eu sou o autor de tudo, eu criei tudo. Porque eu tenho um propósito, porque é necessário. Então as trevas, elas foram criadas pelo próprio Criador, porque é necessário, porque sem elas não haveria o arbítrio, e sem elas nós não chegaríamos a filhos de Deus. Mas não para concordarmos com elas, mas para nos opormos a elas. Né? Agora, para ele mesmo não há trevas, não há poder nenhum que possa confrontá-lo. Deus não pode ter inimigo, porque ele é onipotente. Como é que Deus vai ter um inimigo? Né? Você vai colocar uma criança de 2 anos de idade, 3 anos, para lutar com um lutador de boxe, capoeira, jiu-jitsu, como é que ele vai falar? Ele nem vai querer lutar, vai falar, mas eu não posso brigar com essa criança. Como é que Deus vai ter um inimigo à altura dele, que pode ameaçar os planos dele? Né? Então, não quero afetar a fé de ninguém, mas se você for com profundidade, você não vai encontrar essa base nos escritos hebraicos, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar interpretações, mas não essa visão. Ok? Então, com isso a gente já tem 56 minutos e eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, por acompanharem. Espero realmente que isso não te atrapalhe, que esses estudos te estimulem. Né? Com bastante humildade a gente expõe tudo isso, não com arrogância e prepotência, mas como um estímulo para aqueles que têm dificuldade em aceitar os escritos hebraicos, talvez por falta de uma visão mais madura. Esse é o nosso único objetivo, ok? Então nós somos um movimento Consciência Hebraica e eu queria pedir para você que se inscrevesse no canal do YouTube, o canal do mesmo nome, Consciência Hebraica. Ali você tem todos os nossos estudos, as playlists e também entre no grupo do Telegram. É um grupo que você acessa o passado, tudo que nós publicamos está lá. Você entra e está tudo à tua disposição. No Telegram também chama Consciência Hebraica. Nós desejamos que a luz infinita de Ave Elohim Adonai, o Ruach Kadosh de Yeshua HaMashiach, seja o teu sol, a tua vida, a tua finalidade máxima. Um grande abraço a todos vocês.